Vamos então continuar com a leitura do livro Loucura sobre o Novo Prisma, um estudo psíquico-fisiológico feito por Bezerra de Menezes. Continuando o capítulo 1. Corpo e alma, ou espírito e matéria, entram para a constituição humana, cada um com o seu contingente de meios. O corpo entra com os elementos necessários à vida num ambiente material. O espírito entra com os que devem vivificar o corpo para dar vida comum e transitória, aurir o néctar da vida espiritual, eterna e eternamente perfectível. Da união resultam a modificação das propriedades do corpo, como das faculdades da alma, e esta modificação e consequente distinção parecem-nos patentes no caso de Esquirol. Entretanto, a cegueira materialista contesta essas coisas tão claras, atribuindo ao cérebro o que se passa na anestesia, no hipnotismo e no sonambulismo. Enquanto o sono paralisa os sentimentos, dizem, as funções presididas pelo grande simpático continuam em seu exercício. Pelo mesmo modo, deduzem, as funções do cérebro continuam em exercício e é ele quem faz tudo o que se atribui ao princípio anímico, nos casos de anestesia, de hipnotismo e de sonambulismo. Podíamos, com os fatos de Walpole e Brennot e de Esquirol, rebater a estólida pretensão que deu aso a Debye para imaginar a teoria vesânica da ramificação do nervo óptico, pela qual se fazem órgãos da visão, o epigastro e os dedos. Podíamos, com o que temos exposto, varrer da liça a ação cerebral, como órgão gerador do pensamento, e destruir por seus fundamentos a ridícula teoria, contra o qual se levantam o bom senso e a ciência. Preferimos, porém, bater o adversário de reduto em reduto até fazê-lo render-se à discrição. O Dr. Charpignon refere um fato que esmaga as pretensões do materialismo em desespero. Certa noite, uma sonâmbula a serviço do doutor, em suas indagações científicas, achando-se em sono magnético, pediu para ir visitar sua irmã, em Bois, cujo caminho lhe era conhecido. E, repente, exclamou: Onde vai, Sr. Genot? Onde vos achais? Perguntou o doutor. Em Meung, me perdoem sempre as pronúncias, onde encontro o Sr. Genot, em trajes domingueiros, sem dúvida para visitar algum castelão. Uma das pessoas presentes conhecia Genot e escreveu-lhe imediatamente, pedindo-lhe que lhe dissesse se realmente passeava àquela hora. A resposta confirmou em todos os pontos o que a moça vira de Orleans. Raciocinemos. Primeiramente, a teoria de Debye cai por terra, pois nem pelos olhos, quanto mais pelos dedos e pelo epigastro, pode-se de Orleans ver uma pessoa em Meung, a léguas de distância. Debye imaginou sua teoria para os casos de verem os sonâmbulos com os olhos fechados, mas de uma distância que se pode ver. Nunca, porém, cogitou de casos como o de Charpignon. A ciência marchou, e eis que se prova hoje que os sonâmbulos veem a léguas de distância, verificando-se o fenômeno até mesmo entre antípodas, do que resulta despedaçar-se de encontro à rocha da verdade mais um argumento do materialismo. E perguntaremos aos que se valem de qualquer pau podre para se baterem contra os que sustentam a existência da alma. Como explicar-se a transposição dos sentidos, isto é, a desnecessidade dos órgãos dos sentidos, para termos as impressões que naturalmente por eles é que recebemos? Como explicar-se esse fato de ver-se com os olhos fechados e à distância, que nem com eles abertos, nem com eles auxiliados, poder-se-ia ver? É o cérebro, é a matéria, que vão a muitas léguas ver o que aí se passa? Dizem que é a força visual que aumenta pelo sonambulismo. Aceitemos, mas em qualquer que seja o grau de aumento da força visual,
jamais se poderá fazer-se trazer à retina a impressão de um objeto, por exemplo, que está além de uma parede. O sonambulismo, assim como tem o poder de aumentar descomunalmente a força visual, terá também o de suprimir as áreas da ótica que requerem como essencial a relação do objeto com a retina pelo raio luminoso? Se não lhe cabe tão estupendo poder, saiba Derby, que o médium de Champignon viu de Orleans a Melgue através da parede do gabinete onde o sábio trabalhava, portanto em condições de serem impossíveis as leis da ótica. Pois, se o fato se deu em tais condições, é porque não um órgão visual, mas um outro, para o qual as leis que regem o fenômeno material da vista, nenhum podem ter. Foi o que o determinou, e é por esse outro de natureza a desprender-se do corpo, no estado sonambúlico, como no sono natural, e ir ao longe no espaço espraiar sua vista imaterial, espiritual. É porque quem vê não são os olhos, mas sim a alma, e a alma, desprendida do corpo, não precisa deles para ver. Tão irracional é, portanto, explicar a visão nas condições expostas pelos órgãos do corpo e em contravenção com as leis naturais reconhecidas pela ciência, quanto é, conforme com a razão e com a ciência, explicá-la pela ação direta do princípio vidente, parcial e momentaneamente independente dos órgãos materiais, que a põe em relação com o mundo externo nas condições ordinárias. Ainda, com isso, não se rende o materialismo e diz: o cérebro é uma pilha de fluido nervoso, o qual tem as propriedades dos fluidos elétricos, calorífico e luminoso, e por isso, sob o impulso da vontade, rompe os espaços e vai ao longe receber as impressões que transmite ao cérebro. Foi, pois, não o cérebro em si mesmo que viajou a Orleans e Melgue, mas sim o fluido nervoso, que possui a propriedade de transferir-se ou prolongar-se como um raio luminoso. Esquecem-se os sustentadores dessa sublime descoberta de que o fluido nervoso não é livre, como o elétrico, o calórico e a luz, mas que mesmo no corpo humano ele existe enclausurado nos canículos que constituem a rede nervosa. Como então poderão tais canículos prolongar-se de Orleans a Melgue? Douta ignorância. Desenganem-se. Os fatos citados só podem ser explicados pela ação da alma. Se considerarmos o ser humano composto de corpo e alma, tendo cada um suas qualidades especiais, que se modificam pelo fato da união, tudo será claro até a evidência. A alma é que vê, ouve, cheira, gosta e apalpa, isto é, a alma que recebe as impressões que vêm do exterior e se condensam no cérebro. Achando-se, porém, encenada no corpo, não as pode receber diretamente, e sim por intermédio dos órgãos corporais. Enquanto subsiste o enclausuramento, ela não pode dispensar o concurso do corpo, para isso dotado dos convenientes aparelhos. Eis porque é essencial a visão à integridade do olho e do nervo óptico. Desde, porém, que se desprende, mesmo temporariamente, do invólucro carnal, como acontece nos sonos, desde que vive a própria vida, sem restrições às suas faculdades, exerce-as sem dependência dos respectivos órgãos. Vê sem olhos. É por isso que o sonâmbulo vê com olhos fechados e vê a léguas e léguas de distância. Os materialistas hão de confessar que, teoria por teoria, esta é mais racional e conforme com a ciência e com os fatos. Explica por que é indispensável o aparelho material no estado normal e por que é desnecessário no sonambúlico. Explica a visão ao longe sem precisar derrogar às leis conhecidas da ciência, fazendo os órgãos saírem à procura das impressões. Com efeito, no caso de Champignon, a doutrina materialista inverte toda a ciência fisiológica, fazendo o fluido nervoso por fora do aparelho visual ir a Blois, é outro lugar. A doutrina espírita explica, enfim, a segunda vista, de acordo com a verdade, como vamos ver, passando as provas experimentais da existência da alma pelo concurso dos sentidos.
Meus amigos, precisamos tirar os preconceitos e aceitar aquilo que a razão nos passa, não é? Vamos continuar. A verdadeira expressão da luta entre materialistas e espiritualistas não é propriamente determinar se existe a alma, pois os sustentadores do puro materialismo nos fazem a graça de admitir uma como alma resultante das energias materiais, semelhante à força vital, que se esgota e desaparece com a morte. A verdadeira expressão do que realmente separa os dois campos é se a alma sobrevive ao corpo, com a consciência de sua individualidade e a memória de quem foi e do que fez na vida corpórea. Aqui não há questão de palavras, sim ou não, e está decidida a sorte das duas escolas. Se provar que o indivíduo, a cujo enterro assistimos, se manifestou e comunicou suas impressões de além-túmulo, arrasado está, com isso, o castelo do materialismo, firmado em rocha viva e do espiritualismo, e pois a questão de termos trazido até aqui, apoiando-nos na razão da consciência, na autoridade e na ciência, toca ao termo fatal, ao ponto que não pode ser mais envolvida em sofismas e tergiversações. Entremos na prova decisiva, dividindo o estudo especial em 3 partes. Primeira, tradição popular. Segunda, fatos autenticados pelos maiores vultos da ciência. Terceiro, fatos de nossa própria observação. Veremos essas 3 partes na leitura seguinte. Por hoje ficamos por aqui, deixo o meu e-mail, caso vocês queiram essa cópia de PDF, caso queiram trocar alguma ideia, ou mesmo usar a parte aqui embaixo dos comentários para esse questionamento. Eu respondo a todos. Lembro sempre que o nosso canal não é monetizado. Portanto, não temos a preocupação com likes, com nada mais, com inscrições. O nosso objetivo é simplesmente informar. Ficamos por aqui, com um grande abraço, espero todos na próxima leitura.